Olá, que a paz de Jesus esteja com você. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Seja bem-vindo a mais um café aqui comigo, Evangelista Israel. Você sabia que existem 6 leis bíblicas sobre oração? No vídeo de hoje eu estarei falando sobre estas leis. Então, já vai marcando seu positivo e compartilhando com mais alguém, fazendo sua inscrição no canal. Bom, a Bíblia diz assim: os dias em que vivemos são maus, por isso aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Escrito está em Efésios capítulo 5, versículo 16. Sabe, esse texto de Tiago nos diz para aproveitar bem. Você sabia que a verdadeira oração é o nosso meio de liberar a fé? Sim, ao apresentar nossos corações à santa vontade do Senhor. Simplificando, a oração envolve, entre outras coisas, adoração, confissão, ação de graça, súplica e atos no Espírito. A verdadeira oração não é apenas um monólogo unidirecional. Envolve também estar quieto e em silêncio diante de Deus e dando tempo para ouvi-lo. Muitos fazem todo ao falar, quando ouvir a voz mansa de Deus é uma grande alegria para os nossos corações. Alguns dizem: eu não consigo sentir nada, então eu desisto. A oração real, ela é eficaz em um bom momento para o exercício, é liberar a nossa fé. Quando você não pode sentir que suas orações são ouvidas, pode ser um tempo de prova para ver se você realmente acredita ou então apenas está falando. Nosso tempo de oração deve ser sempre uma íntima comunhão com Deus e não apenas a mera repetição de palavras conhecidas e frases piedosas. Boa oração deve surgir de um coração sensível e não apenas de uma boca falante. Além disso, a palavra de Deus faz a obra de Deus. Assim, também podemos olhar para a Bíblia e refletir sobre algumas orações encontradas na palavra. Mas coisas boas são operadas pela oração do que pelo sonhar. Primeira lei que podemos observar, a lei de um coração puro. Salmos capítulo 66, versículo 18. Deus está sempre à procura de corações puros. Qualquer pessoa do campo sabe que se uma vaca come cebola o tempo todo, não só o hálito da vaca vai cheirar mal, mas o produto da vaca vai ter cheiro e gosto ruim. Deus olha mais no nosso interior do que no nosso exterior. Nossos ouvidos devem ser abertos para as palavras santas de Deus. Nosso coração tem que ser obediente à sua vontade, se quisermos ser ouvidos. Provérbios capítulo 28, versículo 9, Samuel capítulo 14, versículo 37. Nosso coração deve ser lavado pelo poder purificador do Cordeiro. Sabe? Segunda lei, de um espírito perdoador. 1 Pedro capítulo 3, versículo 17. A amargura, a raiva, o ódio são frequentes na comunidade, na escola, no trabalho e, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas cristãs e lares. A falha, descoberta, entram e neutralizam, sabe, eficácia das orações. A divisão na casa, na igreja, no local pode matar tanto as nossas orações como a nossa vida de oração. Portanto, um espírito de perdão é necessário para romper o trono da graça de Deus. Irmãos, se as respostas superadas para as suas orações parecem muito atrasadas ou impedidas por muito tempo, sinceramente, examine quem você amargurou, irou-se e não perdoou. A lei da fé. Veja, como é triste que oramos muito, sabe, palavras e depois nos preocupamos. A preocupação é um tipo de dúvida. A dúvida é um tipo de medo. Os guerreiros de oração antigos usados para orar, porque significava que eles permaneciam em seus joelhos até que eles sabiam com certeza que tinham sido tocados por Deus. Que pena que oramos na igreja, vamos para casa e imediatamente nos preocupamos sobre o que temos orado por. Sem fé é impossível agradar a Deus, escrito está. Por isso, nossas orações precisam sair do campo da preocupação. Os incrédulos dizem o ditado, ver para crer, enquanto para os cristãos o ditado é crer para ver. A lei do motivo, certo? Tiago capítulo 4, versículo 3. Um dia, um pastor sonhava e em seu sonho viu Jesus chorando. O pastor perguntou-lhe: Senhor, por que você está chorando? Jesus respondeu: porque eu tenho mais pedidos de oração por dinheiro do que para almas perdidas.
Deus não é um gênio ou um Papai Noel. A oração, para que seja real, é para o bem de todos e não só para você. Deus me dê isso, Deus me dê aquilo. Alguns só oram para os seus conforto, conveniência, prazer pessoal, torna-se um motivo de muitos cristãos. O prazer de Deus é muitas vezes ignorado, mas deve ser a nossa principal motivação. 1 João, capítulo 3, versículo 22. A lei da vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Jesus nos dá um grande exemplo brilhante em buscar se submeter à vontade de Deus, mesmo que isso signifique a cruz. Nós presumimos que conhecemos a vontade de Deus, e isso nem sempre é verdade. Nunca se esqueça da soberania de Deus. Devemos de procurar conhecer mais a vontade do Senhor. Você nunca vai orar errado. Sexta lei, a lei da oração no Espírito. Judas capítulo 20. O Espírito Santo conhece o coração do Pai e os desejos do Filho. Romanos capítulo 8, versículo 26. Nossa oração deve subir para o céu com asas do Espírito de Deus. Quando nós perseveramos na oração, quando nós nos submetemos à liderança do Espírito, nós recebemos as respostas de forma mais eficaz. Efésios capítulo 6, versículo 18. A lei do nome, Jesus. Uma vez eu recebi pelo correio um cheque de oferta, mas minha alegria durou pouco quando eu descobri que o remetente se esqueceu de assiná-lo. Legalmente, o mesmo é inútil, sem uma assinatura válida. Nós não oramos pela autoridade de um nome qualquer debaixo do céu. Pelo contrário, oramos ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único caminho para o Pai e não há outro mediador. João 14, versículo 6. Conclusão. Tal como acontece com a oração, a salvação do inferno é a entrada para o céu. A porta é estreita. E por meio de Jesus Cristo, Atos capítulo 14, versículo 12, é preciso um verdadeiro arrependimento diante de Deus e uma oração de fé e Jesus para que você possa ser perdoado e purificado. Atos capítulo 20, versículo 21. Irmãos e amigos não crentes e crentes, clame ao Senhor e creia que a resposta virá. Mas clame com o coração sincero. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Deixe o seu like, comente, compartilhe, faça a oração, ore por mim, estarei orando por você. E se o futuro vier e o Messias não retornar, eu venho aqui compartilhar com você mais da palavra do Senhor. Somos mensageiros, urgentemente pregamos o Evangelho. Deus abençoe e até o próximo vídeo.